Na noite de 25 de agosto de 1961, o Brasil entrou em um silêncio estranho. Não houve tanques nas ruas, nem tiros, nem comunicados claros. Ainda assim, algo grave estava em movimento. Em poucas horas, decisões tomadas a portas fechadas colocariam o país à beira de uma ruptura institucional. O que parecia apenas uma crise política, rapidamente assumiu contornos de algo maior, mais tenso e perigosamente indefinido. Enquanto a maioria da população dormia, informações desencontradas circulavam entre Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Um presidente havia renunciado de forma inesperada, deixando para trás um vácuo de poder difícil de explicar. Registros indicam que nem mesmo ministros e comandantes militares compreendiam completamente o que estava acontecendo. Apenas sabiam que o próximo passo poderia redefinir o futuro do país. A Constituição previa um caminho claro para a sucessão, mas naquela noite, a legalidade passou a ser tratada como um detalhe incômodo. Relatos posteriores apontam que setores das Forças Armadas começaram a discutir alternativas fora da lei, temendo que a posse do sucessor representasse uma ameaça. Nada disso foi comunicado oficialmente à população, que permaneceu alheia à gravidade da situação. Em poucas horas, articulações silenciosas se espalharam pelos bastidores do poder. Telefonemas urgentes, reuniões improvisadas e ordens ambíguas começaram a surgir. Documentos revelam que havia divisões profundas entre os próprios militares, enquanto políticos tentavam calcular riscos e vantagens. O país não estava apenas diante de uma crise, mas de um teste real aos limites da democracia brasileira. O mais inquietante é que, para muitos historiadores, aquela noite quase desapareceu da memória coletiva. Não por falta de importância, mas pela forma como foi rapidamente abafada por versões simplificadas dos fatos. Talvez seja por isso que poucos saibam o quão perto o Brasil esteve de uma ruptura completa e como decisões tomadas no escuro mudaram tudo sem que a maioria percebesse. Com a renúncia já oficializada, o nome que a Constituição apontava como sucessor passou a ser tratado como um problema. Relatos de bastidores indicam que altos comandos militares viam aquela posse como inaceitável, associando o vice-presidente a posições políticas consideradas perigosas. Ainda naquela madrugada, começaram a circular ordens informais para impedir seu retorno ao país, mesmo sem qualquer respaldo legal. Enquanto isso, governadores e líderes políticos tentavam entender o que realmente estava sendo decidido. Documentos e depoimentos posteriores revelam que não existia um plano único, mas várias propostas paralelas, muitas delas contraditórias. Algumas defendiam um governo provisório, outras sugeriam a intervenção direta das Forças Armadas. Em comum, todas ignoravam abertamente a Constituição em vigor. No sul do país, porém, a reação seguiu um caminho diferente. Registros históricos mostram que um governador se recusou a aceitar qualquer solução fora da legalidade. Ele passou a mobilizar apoio político e militar, utilizando rádios para se comunicar diretamente com a população. Pela primeira vez desde a renúncia, o silêncio começou a ser rompido por discursos firmes e preocupantes. Essas transmissões, que mais tarde ficariam conhecidas como a cadeia da legalidade, rapidamente se espalharam. Relatos da época indicam que milhares de brasileiros passaram a acompanhar, quase em tempo real, a possibilidade concreta de um golpe. Ao mesmo tempo, ordens conflitantes circulavam entre quartéis, criando um clima de extrema tensão e incerteza dentro das próprias Forças Armadas. A cada hora que passava, o risco de confronto aumentava. Documentos militares indicam que tropas chegaram a ser colocadas em prontidão, enquanto aviões aguardavam ordens que nunca vieram de forma clara. O país estava dividido, não apenas politicamente,
mas dentro de suas instituições mais sensíveis. Qualquer decisão mal calculada poderia transformar aquela crise silenciosa em um conflito aberto. À medida que a mobilização crescia, os bastidores do poder se tornavam ainda mais opacos. Registros apontam que reuniões decisivas ocorreram sem atas oficiais, o que dificulta até hoje a reconstrução exata dos acontecimentos. Ministros, generais e parlamentares negociavam soluções improvisadas, enquanto o país assistia, pela primeira vez, a uma crise constitucional sendo debatida quase ao vivo pelas rádios. A resistência à legalidade não era homogênea. Dentro das Forças Armadas, relatos indicam profundas divisões com oficiais que se recusavam a obedecer ordens consideradas ilegais. Essa fragmentação interna aumentava o risco de confronto armado entre unidades do próprio exército. O temor de uma guerra civil, embora raramente admitido publicamente, aparece de forma recorrente em documentos e depoimentos posteriores. Enquanto isso, a figura do vice-presidente permanecia distante do centro das decisões. Registros históricos mostram que sua posse era discutida como uma variável incômoda, não como um direito constitucional. Propostas surgiam para limitar seus poderes ou condicionar sua entrada no cargo a acordos políticos. Nada disso estava previsto em lei, mas avançava rapidamente como solução aceitável. O governador que liderava a resistência passou a ser tratado como ameaça. Relatos indicam que planos para neutralizar sua atuação chegaram a ser considerados, inclusive com o uso de força militar. Ao mesmo tempo, o apoio popular à legalidade crescia, criando um impasse perigoso. Quanto mais pessoas se posicionavam, mais difícil se tornava uma saída silenciosa. Nesse ponto da crise, o Brasil já não discutia apenas sucessão presidencial. O que estava em jogo era a própria validade da Constituição. Documentos revelam que, nos bastidores, muitos reconheciam a gravidade da ruptura que se desenhava. Ainda assim, nenhuma das alternativas apresentadas garantia estabilidade real. O país seguia avançando por um caminho estreito, onde qualquer erro poderia ser irreversível. Por volta do ponto mais tenso da crise, uma solução começou a ganhar força nos bastidores. Registros indicam que, diante do risco real de confronto armado, setores do Congresso passaram a articular uma alternativa que preservasse a aparência de legalidade, mas limitasse o poder do sucessor. Essa proposta não resolvia o impasse, apenas o empurrava para um formato politicamente mais aceitável naquele momento. A ideia de alterar o sistema de governo surgiu como uma saída emergencial. Documentos mostram que a mudança foi debatida e acelerada em ritmo incomum, sem consulta popular ampla. Para muitos parlamentares, tratava-se de evitar um golpe explícito. Para outros, era uma forma de neutralizar um presidente considerado indesejado. Em ambos os casos, a Constituição voltava a ser flexibilizada sob pressão. Enquanto isso, a mobilização no Sul não recuava. Relatos apontam que tropas permaneciam em alerta, aguardando definições claras que nunca chegavam. O clima era de expectativa permanente, com informações fragmentadas circulando entre quartéis e gabinetes. O país parecia suspenso, como se estivesse à espera de um desfecho que poderia mudar tudo em questão de horas. A solução negociada avançava rapidamente, mas não sem resistência. Registros parlamentares indicam que houve alertas sobre o precedente perigoso que estava sendo criado. Aceitar aquela saída significava admitir que a legalidade podia ser moldada conforme a conveniência política. Ainda assim, o medo de um conflito imediato falou mais alto do que a defesa integral da Constituição. Nesse estágio da crise, o Brasil evitou o confronto direto, mas ao custo de uma decisão controversa. O que foi apresentado como Acordo Salvador escondia concessões profundas. Documentos posteriores sugerem que muitos sabiam que aquela solução não encerrava o problema,
apenas adiavam uma ruptura maior. A crise estava longe de ser realmente resolvida. Com o acordo selado, o país respirou aliviado, mas não necessariamente tranquilo. A posse ocorreu sob um novo sistema de governo, criado às pressas para conter a crise. Registros indicam que, oficialmente, a legalidade havia sido preservada, mas nos bastidores muitos reconheciam que a Constituição fora adaptada sob pressão. O golpe não aconteceu, mas a ameaça deixou marcas profundas e silenciosas. Nos meses seguintes, a narrativa oficial passou a tratar o episódio como uma solução engenhosa para um momento delicado. No entanto, documentos e análises posteriores mostram que pouco se falou sobre os riscos reais daquela noite. A possibilidade concreta de ruptura militar foi sendo diluída no discurso histórico, transformada em nota de rodapé, quando, na verdade, expôs fragilidades institucionais graves. O mais inquietante é que muitos dos registros decisivos permanecem incompletos ou contraditórios. Reuniões sem atas, ordens verbais e decisões informais dificultam a compreensão total do que quase aconteceu. Historiadores apontam que essa falta de clareza não é acidental, mas resultado de um esforço coletivo para reduzir a gravidade de um momento que fugiu do controle. Ao evitar um golpe explícito, o Brasil aceitou uma solução que adiou conflitos em vez de resolvê-los. Poucos anos depois, novas rupturas ocorreriam, desta vez sem negociações de última hora. A crise de 1961 aparece assim não como um evento isolado, mas como um aviso ignorado, um ensaio silencioso do que viria a seguir. Talvez por isso esse episódio ainda provoque tantas perguntas. Se naquela noite decisões tomadas no escuro quase mudaram o rumo do país, quantas outras situações semelhantes ficaram fora dos registros oficiais? Manter esse arquivo aberto é essencial para entender o presente. Se você acredita que esses episódios precisam ser discutidos, refletir nos comentários e acompanhar as próximas investigações é uma forma de não deixar essas histórias desaparecerem.